Salve, salve, galera! Tudo numa boa? O Radar ao vivo tá de volta em novo horário, chegando para ti pelas boas ondas do Canal 7 e através do nosso site, o tve.com.br. Não custa reforçar, então, o nosso programa agora vai ao ar nas terças e quintas, às 6h30 da tarde, com reprise às 9h30 da noite, tá bom? E no programa de hoje tem comentário do nosso parceiro Zé Fernando Cardoso, videoclipe e, claro, muito som ao vivo para ti. No palco, as melodias profanas compiladas numa sonoridade macabra e pesada. Com vocês, Boneca Voodoo no Radar. John, William, Daniel, Boneca Voodoo no palco sagrado do Radar. Muito bem-vindos, cara. Muito obrigado por nos receber aí. Então, estamos muito felizes. Nós felizes em recebê-los. John, a história da banda aí surge em 2006, lá em Estância Velha, né? Conta um pouquinho desse início, dessa trajetória aí, como é que se formaram? Então, a gente se conheceu na escola, né? Eu e o William estudávamos juntos. E o Daniel aqui, ele era a estrela da escola, todo mundo sabia que ele tocava muita batera, né? E eu e o William, a gente começou a compor, né? O William me ensinou a compor, na verdade, eu me inspirei nele. E aí quando a gente juntou as primeiras músicas, assim, a gente botou num disco gravado no violão mesmo. E deu pro Schumann ele ouvir, né? E aí chegamos na casa dele, ele tava tocando a primeira e formou, né? Cara, e essa boneca bizarra aí também tem história? Tem. É a empresária da banda? É a empresária da banda. Ela tá um pouco tímida aí, a primeira vez dela na TV. Aí ela decidiu não falar hoje. Gravaram o primeiro álbum lá em 2019, né? Um hiato grande, né? Do início da banda, 2006. Falar um pouquinho desse registro, esse primeiro registro intitulado Boneca Voodoo, né? Sim. Lá em 2006 a gente já tinha nossas músicas, tinha um outro vocalista, né, o Christian, nosso amigão, aí. Abraço pro Christian. E ele era o vocalista da banda na época, e a gente ensaiava, fazia uns showzinhos, assim, mas tudo era muito difícil, né? Aí a gente acabou desacreditando um pouquinho, né? E com o passar do tempo aquilo lá continuou, assim, aquela chama não tinha apagado, né? E em 2019 a gente se juntou de novo, decidiu daí gravar aquelas músicas lá que a gente compôs quando tinha 15, 16 anos, né? E o primeiro álbum é basicamente isso, as músicas que a gente tocava naquela época, né? E depois veio Bizarra Viagem entre o Céu e o Inferno, isso aí, 2022 já, né? Isso.
E aí, cara, pegaram pandemia no caminho aí também, gravaram na pandemia? Sim, a gente terminou o primeiro disco e já, vamos emendar, vamos começar a gravar o segundo já, porque a gente tinha muita música, né? A gente tem muita música. Aí a gente começou a gravar e, daí deu outra cara, assim, a gente grava ao vivo, né? Os discos. A gente, só o vocal a gente grava separado, assim, mas o instrumental é todo ao vivo. E daí quando a gente ouviu o instrumental, assim, vamos ter que dar uma atenção a mais aqui, né? Então a gente fez uma produção mais que acabou durando mais de 2 anos, né? Até a gente conseguir concluir. Foi todo o período da pandemia ali. Vamos conferir mais uma aí, o que vem agora? Essa próxima música, ela não está gravada ainda, é uma música inédita e que a gente pretende colocar aí no nosso terceiro disco. Pretendemos começar em breve a gravar e ela se chama Sangue. Boneca Voodoo no palco sagrado do Radar. Sangue! Violência, fome, destruição. Todos os dias a mesma aflição. Já sabemos que nos castigarão. Vocês dizem a nossa vida continua enquanto nos vê mortos no chão. Vocês dizem que nos protegeria, mas nos aprisionam na escuridão. Você nos prometeu a felicidade, agora ri da nossa humilhação. Depois diz que viu e não dá esperança. E eu disse: vejo sangue, vejo sangue, vejo sangue, vejo sangue. Feche os olhos pra não ver chuva de sangue que vai acontecer. Eu não sei o que fazer dessa vida que só nos faz sofrer. Vocês dizem a nossa vida continua enquanto nos vê mortos no chão. Vocês dizem que nos protegeria, mas nos aprisionam na escuridão. Você nos prometeu a felicidade, agora ri da nossa humilhação. Depois diz que viu e não dá esperança. Essa vida já está perdida, nossa morte já foi decidida. Eu não vejo luz, eu não vejo amor, eu não vejo céu, eu só vejo sangue. Vocês dizem a nossa vida continua enquanto nos vê mortos no chão. Vocês dizem que nos protegeria, mas nos aprisionam na escuridão. Você nos prometeu a felicidade, agora ri da nossa humilhação. Depois diz que viu e não dá esperança. Boneca Voodoo. Boneca Voodoo aqui no palco sagrado do Radar Distância Velha para o Mundo. Fiz uma intervenção aqui, se eu soubesse que ia para o ar, eu tinha feito um gutural aqui. Agora temos o nosso comentário com o magnético Zé Fernando Cardoso, da FM Cultura. E aí, Zé Fernando? Deu de Faustão sentiu? Aí agora. Desde Faustão, né, Faustão, cara? Faltou, né, aquela Comenta potência, né? Intervém no meio, assim, né? Tudo bom. Então, gurizada. Bom, hoje, a última vez que a gente participou do programa aqui, né? Eu falei de um livro
E hoje vamos falar de um outro livro, só que o da outra vez não tinha a ver com música, né? A não ser lateralmente, e desta vez tem, né? Esse livro aqui, cara, saiu o ano passado e é um livro sobre três dos grandes, talvez os três grandes nomes, né? Os três grandes compositores, e todos eles foram fundadores, né, da Mangueira. Embora a Mangueira foi fundada em 1929, dos três aí, um não estava presente, estava trabalhando no dia, né? Mas eles participaram de toda a confabulação aí para criar a história, que são o Cartola, o Nelson Cavaquinho, e o cara que não estava presente, o Carlos Cachaça. Carlos Cachaça, que era o mais velho e foi o que viveu mais, inclusive, né? Ele chegou a quase 100 anos, né? Enfim. E o livro é esse, então, Caminho da Existência, Nelson Cavaquinho, Cartola e Carlos Cachaça. Foi escrito pela Eliette Negreiros, que é aquela cantora paulista, né, do pessoal ali da vanguarda paulista, né? O primeiro disco dela, em 82, foi produzido pelo Arrigo Barnabé. E ela é formada em filosofia, ela tem doutorado em filosofia, né? E ela tinha uma tese de mestrado e a de doutorado era sobre o Paulinho da Viola. Viraram livros depois, não conheço esses livros aí e tal, né? Mas enfim. Um dia ela estava ouvindo um samba lá e tal, e ela se perguntou o seguinte: se o Brasil, até aqui, para não dizer bobagem aqui, eu vou dizer exatamente o que ela diz o seguinte: afinal, somos um país triste ou alegre? Porque o samba é a música brasileira por excelência, né? E boa parte desses compositores, né? Eu não estou falando aqui da galera do pagode, não estou falando aqui dos enredos de escolas de samba, aquele samba exaltação, mas grandes compositores, né? Os históricos do samba têm todos eles uma melancolia, né, e tal, né? E ela, por exemplo, o Nelson Cavaquinho, às vezes a quantidade de músicas que ele fala, que o Nelson Cavaquinho fala de morte, é uma coisa inacreditável. Se vocês quiserem gravar uma música do Nelson Cavaquinho aí, ó, acho que tem tudo a ver, né? Folhas secas, com os caminhos. Como a Eliette, ela tem essa bagagem da filosofia lá e tal, então ela se dedicou a dissecar, assim, né, uma boa parte da obra de cada um e usando esse instrumental da filosofia. Então ela vai lá e fala em Aristóteles, fala em Sêneca, fala em... Esses caras todos, né, cara, na verdade, todos eles, assim, estudaram muito pouco, né, eles pararam nos primeiros anos da educação básica, né, mas eles são, cara, são alguns dos maiores filósofos brasileiros, né, na canção, com toda certeza, né. E essa canção aí, Caminho da Existência, é uma, só para esclarecer o título, é uma música do Carlos Cachaça, que na verdade surgiu de um poema lá dos anos 20, anos 30, que só seria musicada tempos depois, né? Quase quando pouco antes dele falecer, né? E foi gravada em 97, enfim. Então, cara, acho que é uma grande dica aí para quem quiser conhecer mais e tal, né? Outra coisa, é uma pena que esses caras eles tenham começado a gravar nos anos 70 já, né? Assim, a idade, hoje a gente fala muito, a gente critica muito o etarismo, mas nesse caso aqui, ainda por cima, quer dizer, os sambistas são meio que como os bluesmen, assim, né? Quanto mais velhos, quanto mais vivência eles têm, cara, acho que parece que melhora parece que tem mais significado que eles cantam, né? A gente está vendo aí, só como complemento aí para indicar os filmes, né? O curta-metragem do Leon Hirschman, né? O diretor de Eles Não Usam Black Tie, entre outros clássicos brasileiros, chamado Nelson Cavaquinho, que é de 1969. Esse filme ele tá no YouTube, né, inteirinho ali, ele tem
cara, acho que uns 15, 20 minutos, ali aparece o Nelson ali no boteco, o Nelson no seu barraco ali, nas mesas ali com a galera, ele falando e tal. O Nelson que era um fenômeno, assim, ele tocava com apenas 2 dedos, assim, né, na mão direita, né, quando o pessoal usa todas as 5 para o dedilhado, ele usava só 2, né, e tal. E por isso que ele tem, o violão dele tem até uma pegada assim meio percussiva, né? E a história dele, cara, ele até diz, né? As músicas são muito tristes, mas ele diz assim, cara, a tristeza é na música, né? Claro que ele viveu grandes tristezas e tal, enfim, mas na vida pessoal o negócio dele não gostava de falar de tristeza, porque ela estava sempre alegre o tempo inteiro e tal, enfim, né? E, enfim, é uma grande figura, né? As histórias dele são fantásticas, né, cara? São fantásticas, assim, de chorar, de rir, né? E o Cartola, enfim, também, né? Tem uma trajetória muito curiosa, né? Porque ele fica anos meio desaparecido, e ele é descoberto numa lavagem de carros pelo Sérgio Porto, né? Assim, lá o Pontes Pretas, a gente encontra o cara num bar, assim, desculpa, o senhor por acaso é o Cartola, o sambista? Sou eu mesmo, sim, senhor. E aí ele começa toda uma campanha para ele voltar, enfim. Então, é uma pena que esses caras só tenham gravado, assim, nos anos 70, quando já... Mas, assim, cara, o Carlos Cachaça gravou um disco, 76, que é antológico. O Cartola conseguiu gravar 4, que são antológicos. E o Nelson Cavaquinho tem 3, mas o mais bacana é o de 73, está tudo aí nas redes. Uma última dica aqui, ó, Fala Mangueira, esse disco aqui, é o único disco que aparece os 3, né? Mais a Clementina de Jesus, né, e tal. 3 fundadores da Mangueira, né? Então eles ali, mais a Clementina, pô, e a outra senhora ali, eu me esqueci o nome dela, né? Enfim, esse disco é de 1968. A Odete Amaral, isso aí. Então é isso, né, cara? O livro é bacana, o disco é um documento histórico, tem o curta ali do Nelson Cavaquinho no YouTube, tem um documentário, né, do Cartola também, Música para os Olhos, que também está no YouTube, mas o grande barato é ouvir a música, né, as grandes composições e desses 3 gênios aí do Morro da Mangueira. Dá para ouvir na programação da FM Cultura. Sem dúvida, né? E aí, cara, esse livro aí no sebo aquele do litoral ou não? Não. Esse aqui, cara, esse livro é do ano passado, né? Esse livro ele é mais recente aí e tal, né? Esse aqui não. Valeu, Zé Fernando. Não deu para regatear. Não deu para regatear. Não. Vamos com a boneca voodoo e sai mais uma aí, gurizada. Assustado, cadê todo mundo? Todos me abandonaram. Quem arrancou minhas asinhas de anjo? Meu Deus, nem sei onde é que eu estou. Ó papai, não solta minha mão, não. Ó papai, não solta minha mão. Não, não, não. Não solta minha mão, não, papai. Não, não, não. Não solta minha mão, não, papai. Eu sinto frio, minha barriguinha dói. Eu tô com fome, a solidão corrói. Eu sinto frio, minha barriguinha dói. Eu tô com fome, a solidão corrói. Te procurando, agora tô exausto. Cadê todo mundo? Todos me abandonaram. Alguém arrancou minhas asinhas de anjo. Meu Deus, nem sei onde é que eu estou. Ó papai, não solta minha mão, não. Ó papai, não solta minha mão. Não! Não!
solta minha mão não, papai. Não solta minha mão não, papai. Frio faz tremer, fome faz chorar, na chuva adoecer, som não faz sonhar. Frio faz tremer, fome faz chorar, na chuva adoecer, som não faz sonhar. Vizinho, solta minha mão não, papai. 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 Boneca Voodoo mandando lenha aqui no Radar Velho. Vocês fazem um som, né, pesado, psicodélico, irreverente. Fala um pouquinho dessa estética aí, dessa sonoridade. A gente se inspira bastante assim no new metal, né, dos anos 90 ali principalmente, início dos anos 2000. Nossa principal inspiração assim é o System of a Down, né, uma banda bem que a gente escutava assim, adolescente, aquela doideira que não é um metal, mas mistura tudo assim, e é o que a gente busca assim no som, algo novo também, trazendo um pouco da brasilidade, né? A gente não tem nenhuma música que hoje que a gente está tocando, mas a gente tem composições que a gente busca mais a cultura brasileira dentro do metal também, né? Nem Sepultura fazia. Cara, entre os dois álbuns ali tem uma mudança ali de orientação, como é que falar um pouquinho sobre isso, e esse novo processo aí, como é que tá, né? Tocaram ali Sangue, que é já um trabalho novo, sim, né? Sim, o primeiro disco a gente gravou ele super rápido, assim, foi uns 4 meses, eu acho, foi um processo bem acelerado, a gente queria gravar num dia, né? Aí foi a maior frustração, nossa, mas daí também teve uma situação ali no nosso primeiro disco que, quando a gente estava quase finalizando ele, eu comprei o meu primeiro carro, né? E daí eu saí da concessionária com o carro, parei na frente para pegar os instrumentos, botar dentro do carro. Quando botamos, nos assaltaram. Tomaram prejuízo. Daí foi um processo sim pra gente, né? Meio traumático, mas foi passando o tempo. Quando a gente começou a gravar o segundo disco, assim, a gente se sentiu diferente, assim. E esses 2 anos no estúdio nos deram bastante orientação, assim, de como gravar, como fazer, como tirar o nosso som mais original, né? Pessoal, conhecer aí o trabalho de vocês, os clipes também, né, cara? Tem uns quantos clipes aí, sim, né, velho? A gente tem uns 4 clipes lançados no YouTube. Dá pra procurar lá, Boneca Voodoo. Voodoo é separado, né? Que vai achar bastante material nosso por aí. Bacana, cara. Vamos ouvir mais uma aí pra fechar. Fatura, o que vem agora? Essa próxima música, a gente lançou ela na pandemia como single, né? O nome dela é Não Vá Se Contaminar. Que tem clipe também. Vamos lá, dali. Não Vá Se Contaminar, Boneca Voodoo. Toda parte em todos os lugares, são milhares em toda parte em todos os lugares. Escuta-se. Oh, meu filho, não vá se contaminar. Oh, meu filho, não vá se contaminar. Não vá se contaminar. Não vá se contaminar. Os roqueiros, cabeludos, metaleiros, delinquentes e pretos, vagabundos, maconheiros. São milhares em toda parte em todos os lugares, são milhares em toda parte em todos os lugares.
Meu filho não vai se contaminar. Oh, meu filho não vai se contaminar. Oh, meu filho não vai se contaminar. Não vá se contaminar. Não vá se contaminar. Oh, meu filho não vai se contaminar. Oh, meu filho não vai se contaminar. Não vá se contaminar. Não vá se contaminar. Boneca Voodoo, obrigado pela presença, cara. Muito sucesso para vocês aí, o Radar tá chegando ao fim. Se tu curtiu, gruda na tua telinha hoje às 9h30 da noite na nossa reprise ou vai lá na playlist do programa no canal da TVE no YouTube para ver esta e todas as nossas edições. Feito, Carreto, então a gente encerra com o clipe da Pata de Elefante, uma das atrações do Festival Veraneio Eco Musical, que rola no sábado durante toda a manhã na Feira Ecológica do Bonfim, na José Bonifácio, do ladinho da Redenção. Curte aí a Pata de Elefante e na quinta a gente fala mais sobre este baita evento, tá bom? Até lá!